E aí, pessoal, bem-vindos a Amigo Gringo Responde na sexta-feira, mas não é qualquer sexta-feira, é a última sexta-feira com esse cabelo, porque nesta semana os salões de beleza, ou seja, no meu caso, os salões de falta de beleza, estão reabertos e eu vou cortar o cabelo antes da próxima gravação. Amigo Gringo Responde na sexta-feira é apresentado pelo Cambly, plataforma que te conecta com professores de inglês falantes nativos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso é ótimo e vai aprender muito com sua aula de graça usando o código AMIGOJUNIOR20, mas não vai aprender tudo, porque nós, falantes nativos de inglês, não sabemos tudo. É que eu recebi uma pergunta fascinante de vocês sobre as palavras lunch, lanche e almoço, cuja resposta eu não tinha nem ideia. Imagina isso, um youtuber gringo que sabe usar cuja em português e ainda assim continua aprendendo coisas em inglês dos fãs brasileiros. Mas antes disso, vamos falar com o nosso professor favorito do Cambly, o David da Austrália. Se gostar dele e quiser usar sua aula de graça com ele, o link da página dele está na descrição ou busque David Austrália no Cambly. Tem tipo 10 Davids, mas vai reconhecer ele da foto porque vai conhecer ele. Agora, David, are you there? G'day, Seth. How are you, mate? Oh, very stereotypical with a good day, mate. I thought the last one you should get the full gamut. Do you have a final Australian icon for us? Our famous icon today is a Olympic swimmer. Her name was Dawn Fraser. And what makes her an icon is because she's a larrikin. I have no idea what that is. Larrikin is just one of those people who like to push the envelope, won't break the law, but is always getting into some sort of mischief. So just one of those people who go, you know, how do they get away with it? Just a bloody larrikin. Ah, what kind of stuff does she do? Well, she doesn't do anything anymore, but 1954 Tokyo Olympics, she had just won a gold and silver, so she'd now won probably 10 medals over 3 Olympics. As a female swimmer, she was quite good, and but she was bored. She had nothing to do, so her and her mates snuck out and basically stole the Olympic flag from outside the Emperor's palace. As they were doing it, the police came along. She ran from the police, jumped over a 10-foot wall into the moat, thinking that she could swim away, but there was a landing and she twisted her ankle. They got caught. Next day, a package arrived for her, and it was from the Japanese government. It was the flag that she stole, but the Australian government didn't see the fun in it, and they banned her for 10 years. What? Wow, that sounds like a very Australian thing to do. It is. It's very Australian. Thanks, David. Yeah. Talk to you in a few months. Obrigado. Imagina. Agora, essa pergunta excelente do Iago César. Amigo gringo, eu sei que a tradução de almoço em inglês é lunch. Porém, isto pode causar um entendimento errado, pois na hora de almoço nós não fazemos um lanche leve, nós fazemos uma considerável refeição. Será que dentro do inglês não tem outra palavra para o almoço brasileiro? Iago, mais uma vez você provou que os fãs do canal Amigo Gringo são mais inteligentes do que o Amigo Gringo. Eu vi a sua pergunta e pensei, esse Iago é um puta babaca por duas razões. Primeiro, ele sabe que não consigo pronunciar almoço. Eu sempre confundo com almuerzo em espanhol. Almoço. Ah, Samantha, como é mesmo? Almoço. Olha, pessoal, enquanto o holograma do Eric está de férias, a Samantha está ajudando com a câmera. Vem cá, me fala de novo. Almoço. Ah, gostei. Só um segundo. Quero só aprender muito bem. Fala de novo. Almoço. Ok, agora um pouco mais rápido. Almoço. Um pouco mais demorado. Almoço. Ah, obrigado, muito obrigado. Ok.
Também achei Iago um puta babaca, porque óbvio que não tem outra forma de dizer lunch em inglês. É simplesmente que nós, americanos, comemos mais à noite. Vocês comem mais no meio-dia. Mas eu estava errado. Na verdade, a resposta à pergunta do Iago é fascinante, tão fascinante, que vou me arriscar e pronunciar... almoço. Hey, acertei, que legal. Ok, primeiro vamos revisar as refeições do dia em inglês. Café da manhã, ou pequeno Almoço. em Portugal, é breakfast, literalmente desjejum. Almoço. É lunch, ou pelo menos no dicionário, mas como suspeita Iago, é um pouco mais complicado do que isso. E jantar é dinner. Agora, a palavra lanche em português vem mesmo do nosso lunch, mas significa, segundo o dicionário, uma pequena refeição entre o Almoço. e jantar, uma merenda ou café da tarde. Para mim, que morei em São Paulo, também tem o significado de um sanduíche, é um lanche, tipo um misto quente, um bauru ou até um Big Mac. Me fala nos comentários de onde você é no Brasil e o que lanche significa para você. Mas para nós, o lunch é a refeição do meio-dia. É mais que um lanche, mas muito menos do que o Almoço. brasileiro com arroz, feijão, salada e farofa. Parece que você gosta de farofa. É, eu acho que é por isso que me chamam de farofeiro. Aqui, o lunch mais comum é um sanduíche grande, talvez uma sopa, ou uma salada grande, ou até o que sobrou da janta do dia anterior, requentado no micro-ondas. O nosso lunch até pode ser parecido com almoço. o farto estilo brasileiro, principalmente dos restaurantes. O que me surpreendeu foi o seguinte: Iago, se voltasse para o século XIX nos Estados Unidos, encontraria uma palavra em inglês que significava refeição grande lá pelo meio-dia, ou seja, Almoço. mesmo. E essa palavra era... dinner. É isso mesmo. Dinner, para nós americanos, é e sempre foi a refeição principal do dia. Só que nem sempre era à noite. Lá até o século XIX, dinner se tomava às 12 horas, ou 13 horas, ou 14 horas. E depois se tomava uma refeição mais ligeira à noite, o supper, mais parecida com a janta brasileira, e que vem do francês de tomar sopa, souper. Tá me lembrando jantas de inverno de São Paulo com canjica, o caldo de feijão com torresmo. Ok, voltando para o vídeo. Só que em algum momento o horário do dinner começou a mudar cada vez mais tarde, 14 horas a 15, 15 a 16, etc., até virar a terceira refeição do dia, substituindo o supper, que meio sumiu. Eu digo meio sumiu porque até hoje pode usar supper como sinônimo de dinner. Por exemplo, se você dizer what time is supper ou what's for supper, é totalmente aceitável, só que um pouco de filme preto e branco. Ou seja, Iago, por incrível que pareça, a tradução de Almoço. é dinner mesmo, mas só se o que você quer dizer é refeição mais importante do dia e não está referindo à hora. Olha, ainda hoje sobrevivem pelo menos 2 rastros dos tempos que nosso dinner era a refeição da tarde. Primeiro, é muito típico o americano jantar muito cedo, tipo 18 horas ou 18h30. Parece que quando o dinner começou a ir do meio-dia para as 3 da tarde, às 4, às 5, parou lá nas 6, 6h30, que explica porque somos tão puta babacas e comemos o dinner tão cedo. O outro rastro é a frase Christmas dinner, ou seja, ceia de Natal, que aqui normalmente acontece tipo às 13 horas ou 14 horas do dia 25, como um dinner do século XVIII. Ah, e em algumas partes, acho que do Canadá, ainda chamam a refeição do meio-dia dinner. Então, sobreviveu em algumas partes, mas em geral é lunch, meio-dia, dinner, à noite.
O que deixa só uma pergunta. De onde veio a palavra lunch? Apareceu do nada? Bom, primeiro é uma versão curta de luncheon, de onde vem a palavra lanchonete, ou seja, lanchonete. E o que significava no passado era uma merenda entre o café da manhã e o nosso dinner original, ou seja, o seu almoço, Essa palavra luncheon ainda se escuta em inglês para significar um formal para muitas pessoas e pode até se usar para um almoço, entre amigos, mas só se você é uma bisavó do interior. Mas qual a origem dessa palavra esquisita luncheon? Não é confirmado, mas pode ser uma combinação de uma palavra do século XVI, lunch, que significava pedaço e virou depois pedaço de comida, e da palavra nuncheon ou nuncheon, que significa meio-dia beber. Nun sendo noon, o que ainda hoje significa 12 horas. Mas todas essas mudanças são meio recentes. No famoso dicionário americano Webster's, edição 1817, lunch ainda não significa refeição. Ainda era só grande pedaço de comida. Ou seja, até há menos de 200 anos, brasileiros e americanos estavam juntos em tomar a maior refeição do dia no começo da tarde. E essas pequenas refeições que vocês chamam de lanches no Brasil era o que a gente chama de merenda nos Estados Unidos até o século XIX. Bom, só se essa refeição não incluía um Big Mac, que foi inventado em 1967.